Gente, vou tirar uma foto de vocês. De nós. Maria já está começando a fazer o... Daqui 3 minutos? Não, já começou. A Cláudia já está lá, ó. Bombilha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lili. Nesse quadro. Alexandre. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sejam todas, todos e todes bem-vindos. Todos bem-vindos nessa noite especial para o Rubem Alves, né? Severino, quer começar? Boa noite. Eu gostaria de novo e sempre de agradecer estarmos juntos aqui, juntos com a Johanna, juntos com todos vocês. Agradecer de novo ao Instituto Rubem Alves, a Raquel, que dirige o Instituto, a Raquel, que foi a grande inspiradora das histórias do Rubem para crianças. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu vou tomar a liberdade de dizer, a Raquel também foi minha aluna, isso é uma alegria para mim. Hoje é também uma noite de ideias e de memórias, de histórias, de palavras também. Então, agradecer de novo o convite da Raquel, da Maria Amélia. E, como sempre, nós temos uma pequena epígrafe. Tem uma epígrafe pequenininha que está no convite e que a Kátia vai ler. Né? É uma epígrafe que tem profunda relação com toda a nossa conversa, né? É uma epígrafe que eu sempre gostei, e ela diz o seguinte: a esperança se alimenta de pequenas coisas, das pequenas coisas ela floresce. É isso, né? Essa é uma conversa nossa hoje também de esperança. Esperança de que esses dias dilacerados e cheios de desesperança, eles estão passando e vão passar. E vão passar também pelo que nós fazemos, vivemos, sentimos, criamos juntos. E agora, um pouquinho antes do nosso encontro, aconteceu uma cena também que combina muito com a nossa conversa. Eu queria que a Kátia lembrasse o que ela começou a ouvir e fez uma referência que é profundamente próxima da nossa conversa. Há alguns dias nós já temos ouvido o anúncio da primavera pelo canto das cigarras, e nós saímos aqui caminhando um pouco, no lugar que a gente mora aqui dá para sair e caminhar um pouco, e ficamos ouvindo e pensando nessa noite como isso é também poesia, né? O canto das cigarras anunciando a primavera. Ficamos bem sensibilizados, né, por acontecer nesse momento também, nesse dia, né, especial para todos nós. Bom, como eu disse, é inseparável da noite de hoje um pouco de histórias. Vocês sabem todos que nós somos feitos de histórias, né? De palavras, de histórias, de coisas que nós amamos e que permanecem em nós, de esperanças sempre recomeçadas. Então, eu escolhi duas breves histórias, e eu sei que a Johanna também vai trazer algumas histórias muito bonitas, a Kátia também, e eu tinha escolhido começar, vocês imaginam com o quê? Com a primeira vez que eu vi o Rubem, primeiro momento. Pensei de contar isso bem breve, eu já contei algumas vezes, faz muito tempo isso, eu tinha ido prestar o mestrado em educação na Unicamp. Já tinha muito tempo de história de professor, já dava aula há muitos anos, tive uma resistência enorme de fazer pós-graduação, eu gostava da ideia de ser autodidata, sabe? Mas aí descobri que eu não podia dar aula em faculdade, não podia nem prestar concurso. Então fui lá, teve a prova escrita, depois teve a prova, né, oral, a entrevista, né? E eu estava sentado lá no básico da Unicamp, estava com uma mala de livros, tudo cheio de livro, de papel, estava sentado lá. E aí apareceu um homem no pátio gritando meu nome. Meu nome é muito pouco comum, não é mesmo? Vocês não conhecem nenhum Severino, né? A gente não conhece. Eu achei estranho aquilo, uma pessoa gritando meu nome.
Aí eu me levantei, disse que era eu. O homem veio, pegou minha mala e saiu correndo. Saiu correndo para o pátio. E me obrigou a correr atrás dele. Aí subiu 2 escadas, me fez entrar numa sala. Nessa sala havia mais 4 pessoas numa mesa. Era a sala de entrevista. E eles acharam que eu estava demorando, eu não sabia que tinha chegado a hora já. Eu estava sentado lá embaixo pensando na vida, escrevendo umas coisas na minha cabeça. Aí eu achei muito interessante isso, porque, imagine, eles foram me chamar lá embaixo. Eles estavam interessados numa pessoa que eles nem sabiam quem era, né? Era um nome só, uma prova escrita. Eu gostei disso. E o maior espanto para mim foi quando eu sentei, preparado já para aquelas perguntas que vocês sabem como é que é, né? Aquelas batalhas de conceitos, autores, citações. Eu estava preparado para isso. A pessoa que estava no centro da mesa vira e me fala para que eu falasse de coisas que eu amasse. Eu fiquei meio perplexo por alguns segundos, né? Aí ele disse: é isso sim, fale de coisas que você ama. Não precisa ser nem de livro, de filosofia, não. Quais são suas coisas amadas? E aí eu descobri muito tempo depois que foi uma brincadeira criadora que o Rubem, que era essa pessoa que pediu para eu falar coisas que eu amava, o Rubem e o Augusto Novaski, o outro professor que foi lá socorrendo com a minha mala, né? Eles tinham combinado de brincar com os participantes da entrevista do mestrado. Eles queriam provocar espanto, perplexidade, para que a pessoa não falasse nada de cor, sabe? Nada de autores, citações, para que ela falasse realmente o que ela pensa, o que ela vive. E eu achei muito interessante isso, porque é um susto mesmo, né? Você começa tudo de novo, né? E a conversa não teve nada de fórmulas, nada de esquematismos. Foi uma conversa comprida. Eu era o último. Não sei se é por causa do nome S, né? Eu era o último. Ficamos longamente conversando. E aí eu vi o Rubem pela primeira vez, junto com o Augusto e com mais 3 professores lá da área de filosofia e história na educação. E no final, ele, de um jeito muito camarada, a hora que eu estava saindo, ainda sob o espanto, né? E eu fiquei pensando na hora, esse espanto provocado fez justiça à filosofia, não é mesmo? Você se lembra? A origem da filosofia por Platão, depois o Aristóteles escreveu de novo, citando Platão, o espanto, né? O espanto que desperta em nós a curiosidade, as perguntas, a gente indaga a vida, indaga o mundo, e também a admiração, não é mesmo? A admiração com o mundo, o alumbramento, o maravilhamento, tudo isso tinha a ver com a filosofia. Eu estava saindo, ele fez uma última frase ainda de um jeito muito camarada, ele disse assim: olha, vamos conviver bastante. Foi muito legal isso, foi muito bom. Aí eu fui embora de novo, peguei a mala, desci as escadas, peguei o ônibus, fui embora e acabou dando certo. Eu entrei, convivemos bastante. Isso faz muito tempo. E eu queria lembrar a última vez que eu vi também, eu preciso lembrar isso. A última vez que eu vi, eu fui à casa dele junto com o Brandão, Carlos Rodrigues Brandão. Eles eram muito amigos, trabalharam juntos por décadas, fizeram livros juntos. E o Brandão e eu, nós tínhamos tido uma ideia de fazer uma coleção de poesia. E deu certo, uma editora, a editora Adonis, aceitou. Inclusive, a Maria Amélia foi fundamental. Maria Amélia, que está aqui nos ajudando hoje, organizando todo esse encontro, ela foi fundamental. Sem a Maria Amélia não existiria essa coleção. Nós queríamos fazer uma coleção de poesia. Vocês sabem o alto risco que é isso, né? Fazer livro de poesia, uma coleção hoje em dia ainda, né? Mas a gente queria muito. E nós demos o nome Amigos da Poesia. Havia 2 critérios para participar dessa pequena coleção. Eu estou até com ela aqui, olha. Vocês estão vendo? É uma caixinha muito bonita. Uma caixinha muito bonita. Ó, os livros estão aqui, né? Qual era o critério para a gente participar da coleção? Primeiro, amar a poesia, por isso, Amigos da Poesia. Segundo critério era que as pessoas fossem amigas entre elas, entre si. Isso foi um bom critério, né? Aí eu convidei as pessoas, né?
com esses dois critérios, um pequeno grupinho, né? E aconteceu uma coisa interessante, inesperada. Houve um encontro também de gerações, de histórias. O Rubem tinha sido professor do Regis de Moraes, que a gente convidou para participar da coleção. O Regis tinha sido meu professor. Eu tinha sido professor do Tarcísio. Então havia 4 gerações ali, né? Isso foi uma grande alegria para nós, né? São livrinhos muito queridos, por exemplo, o que eu tinha feito, Constelações, que é uma escuta poética das crianças, o Tarcísio, o Naveganças, que são poemas assim magistrais da literatura mais elevada da língua portuguesa. Tinha o Brandão, né? Com o nome de pássaros no título. Tinha também ainda o Regis, né? Tinha o Regis, e tinha o Regis, e tinha, né, mais um livro ainda, da Margaret Parker. Bom, Brandão e eu, nós fomos levar o livro para o Rubem. O Rubem já estava bastante doente, e a gente quis levar o livro para ele. O que era esse livro? O Rubem tinha muita vontade de fazer um livro de poemas, e nunca tinha feito, apesar de, vocês sabem, de mais de 100 obras, né? Aí, o Brandão teve uma ideia inspirado no Manuel Bandeira. Não sei se vocês se lembram, o Bandeira brincava criadoramente de desentranhar poesia na prosa dos outros. Você lembra? Ele pegou os sermões do Vieira e montava poemas com pedaços de frases dos sermões do padroeiro. O Brandão fez isso com o Rubem. E é esse livrinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Da coleção, né? Um ipê amarelo, uma paineira branca. Nós fomos levar o livro para o Rubem. E nem existia ainda fisicamente, era o boneco do livro. Nós tiramos uma cópia, igualzinho o livro, montamos e levamos para ele. A gente queria que ele visse, nós estávamos preocupados demais com a saúde dele. E foi uma conversa longa, muito bonita, dos dois grandes amigos, né, o Rubem e o Brandão, e eu também como amigo deles, né? Foi muito bonito. Ele nos mostrou ainda umas coisas muito amadas no apartamento, coisas na parede do quarto. Deu para ver, assim, a escolha dos objetos mais simbólicos, das relíquias dele que estavam ali. Queria muito falar isso, essas duas pontas da vida, né? O primeiro encontro e o último encontro, com esse livrinho da coleção Amigos da Poesia. E aí, já que uma história puxa a outra, na infinitude da vida das histórias, a Cátia se lembrou que outro dia, faz uns tempos, nós estávamos entrando numa escola no Vale do Paraíba, lá em Taubaté. Crescer, né? Educar, crescer. A gente tem ido muito a escolas, né? Conversar com pessoas que educam, com comunidades, famílias. E essa noite foi bonita. A gente estava chegando, não conhecia a escola, nós estávamos entrando na escola e tinha uma parede com uma asa desenhada, uma grande asa. E, chegando mais perto, nós vimos uma frase do Rubem, que era o signo, o desígnio da escola. Estava escrito assim, aquela frase que todo mundo conhece, que é uma das grandes metáforas dele. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. E aí, do lado, uma grande asa. E nós achamos isso aí um desígnio muito bonito para o encontro que tivemos, uma noite assim, que foi muito, muito feliz, cheia de diálogos intensos. Nós queríamos lembrar essas 3 coisas. Eu queria daqui a pouquinho, já adiantando para vocês, vou chamar a Johanna, que nós tivemos o gosto, a alegria de conhecer uns dias atrás. Vou pedir para a Johanna contar umas coisas bonitas também da relação com o Rubem. A Kátia tem umas preciosidades aqui também. E depois, no final, eu volto. Eu queria conversar com vocês no finalzinho o seguinte tema. O que é a permanência do Rubem hoje na educação? Quais são as 2 grandes marcas, as 2 grandes contribuições dele? Eu queria terminar nossa conversa assim. Então, eu queria passar para a Johanna para ela contar uma coisa que é uma lembrança mágica que ela nos contou. Como que foi o primeiro contato com o Rubem e com os livros dele, com os livros de histórias para criança, na passagem dele da ciência para a literatura e para a arte. E ele tinha um gosto imenso de dizer isso, né? Que agora ele pertencia
a caixa dos brinquedos, não a caixa das ferramentas. Ele pertencia agora à arte, não à ciência. E, né, Johanna, você conheceu a partir de um dos livros assim mais simbólicos dessa passagem dele, né? Que também separava da Raquel, né? Você pode contar para todos nós, novamente, essa memória tão viva, essa substância tão viva de memória? Claro, eu queria dizer para vocês e para todo mundo que está assistindo a gente que é uma honra muito grande eu participar dessa conversa ao lado de vocês dois, que são dois grandes educadores, dois grandes deslumbradores e maravilhadores do olhar da gente. Obrigada por contar e compartilhar com a gente esses causos, que eu acho que a gente vai costurando essas histórias no nosso corpo, vai reconstruindo nossa memória e vai lembrando para a gente o que pode dar esperança, né? Em momentos tão difíceis que a gente vem vivendo. Eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês, de trazer a memória e de lembrar da circularidade que é a nossa vida. Quem diria que uma menina de 5 anos de idade, que conheceu o Rubem Alves assim, eu vou contar para vocês como que isso se deu, estaria hoje participando dessa jornada de celebração da vida, de alguém que me marcou profundamente, apesar de eu não ter tido convívio com ele. Toda a minha história com educação é marcada, em diversos momentos eu vou contar para vocês, com a presença, com a poesia, com esse olhar brincante e cheio de encantamento do Rubem Alves. Bom, o meu primeiro contato com ele foi através de um livro. Minha mãe é educadora, eu sou filha de uma educadora que sempre levou muito a sério essa história de uma educação poético-profética, sabe? Ela diz que o pensamento crítico, a criatividade, ela faz de poetas e profetas aqueles seres que são capazes de ir para lugares meio que são proibidos dentro da gente. E tanto os poetas quanto os profetas evocam e invocam. Então, o primeiro livro que minha mãe me deu quando eu tinha 5 aninhos de idade foi esse livro aqui, ó. Eu carrego ele até hoje. Dá para ver? Eu não consigo enxergar aqui como nasceu a alegria, tá vendo? De Rubem Alves. E o Rubem ia dar uma palestra lá no Instituto Metodista de Ensino Superior, lá no Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. E ela me prometeu que se eu ficasse sentadinha, quietinha durante a palestra, eu ia poder conhecer o autor, e esse autor ia escrever um recadinho bonitinho para mim, né? Eu não entendi ainda o que era um autógrafo. Isso não fazia muito sentido para mim. Então, eu sentei durante a palestra, e ao final a gente foi até mais ou menos assim, onde era o palco, ali no Sigma, que é uma sala que hoje é uma universidade, e ele me perguntou meu nome, eu disse que era Johanna, ele não sabia escrever, meu nome também é um nome diferente, e aí ele escreveu assim, ó, para Johanna, de nome tão bonito, essa história de uma flor que aprendeu a sorrir, do tio Rubem Alves. E ele olhou bem para mim e falou assim, mocinha, não se esqueça dos seus sonhos. Eu lembro disso porque minha mãe contou essa história depois para mim, eu não me lembro dessa frase específica do sonho. E eu me identificava muito com essa florinha, porque eu sabia que tinha alguma coisa diferente em mim, sabe? Eu conversava demais na sala de aula, as professoras sempre chamavam atenção por causa disso. E eu me encantava com as coisas e não prestava muita atenção assim nessa caixinha de ferramentas, eu estava mais interessada em brincar, né? Assim, apesar de ter boas notas e ser uma pessoa que me dedicava ao ato de aprender, eu lembro até hoje de estar na educação infantil e da maneira que eu não gostava muito de prestar muita atenção na sala de aula, eu gostava de estar ali com as pessoas e descobrindo, e com os amiguinhos, e conversando, enfim. Mais tarde, quando esse livro especificamente é um livro muito importante para mim, porque fala da diferença, né? Ele fala para a gente desse Deus, que é um Deus flor, que é um Deus que chora junto com a gente,
Foi minha primeira conexão, assim, com a teopoética, né? Fala de uma maneira tão potente, tão emocionante, de um Deus amor, de um Deus que sente dor junto com a gente. Então, isso me marcava profundamente. Eu não conseguia muito ler as palavras, né? Eu tinha só 5 aninhos de idade, mas eu olhava os desenhos e eu ficava muito encantada, né? Aqui tem, não sei se dá para ver um pouquinho os desenhos falavam muito profundamente comigo, né? E é uma história de um cotidiano, assim, que é marcado por dores. Mais tarde, quando eu me tornei professora, aos 17 anos de idade, ali, fui trabalhar com educação infantil, eu fiquei muito surpresa quando eu retornei a esse livro para ler para uma das minhas turmas, que a primeira parte do livro fala com os contadores de história. O Rubem teve um cuidado de falar com a gente que ia lidar com coisas tão delicadas, né, com sentimentos tão tenros e tão sensíveis da criança, para a gente não romantizar a experiência da criança. Ele fala para a gente que essa experiência é uma experiência que também carrega dores, que também carrega mistério, né? Que não é para a gente, enquanto adulto, projetar só felicidade e só brincadeira na experiência da criança. E isso me tocou muito aos 17, 18 anos ali, porque ele estava contando para a gente, estava educando a gente a educar. Então, é um livro que eu carrego tem muito tempo comigo. E tem uma outra história também que marca um outro momento, né, do meu encontro com o Rubem Alves, que foi na 6ª série, com 12 aninhos de idade, tinha uma excursão da escola, e a gente ia até uma feira de livros. E eu tinha um pouquinho só de dinheiro, né? Meus pais, eu era bolsista da escola, então a gente os alunos tinham suas reservas, né, de famílias mais abastadas do que a nossa. Então, por isso, né, esse livro é tão importante para mim, como Nasceu Alegria, né, porque eu me sentia, né, essa outra pessoa, essa coisa diferente. E quando eu chego na feira, tinha vários estandes, assim, de livros, e eu só tinha um dinheirinho, e aí tinha um rapaz que veio me ajudar, e ele perguntou o que eu estava procurando, e naquela época, eu acho que vocês lembram, estava uma febre daquele Onde Está o Wally, era um livro bem caro, importado, sem muitas palavras, e a molecada estava toda atrás desse livro, e o dinheirinho que eu tinha não dava para comprar esse livro. Mas eu lembro que o rapaz olhou para mim e falou assim, quanto que você tem? Tem 2 livros em promoção. Aí ele me mostrou um livro do Rubem Alves, que era A Planície e o Abismo. Esse foi um dos livros que eu acabei comprando. E um livro de Alberto Caeiro. Eu ali com 12 anos. Minha mãe ficou com esse livro, A Planície e o Abismo, eu acho que a gente não tem mais. Mas esse foi um livro que me marcou bastante. E depois, quando eu recebi meu primeiro salário, aos 17 anos ali, de dar aula, estava dando aula de inglês, eu lembro de ir até a livraria direto, eu acho, o Eduardo era a pessoa que cuidava ali da livraria, e eu perguntei, o que você tem do Rubem Alves aí? Aí ele me indicou os 2 livros, que é O Retorno e o Terno, que foi e o Histórias com Quem Gosta de Ensinar. Os 2. Essa é uma edição mais nova. Eu não tenho mais O Retorno Eterno daquela época. Mas, para fechar essa história, que eu acho que me faz lembrar O Amor que Acende a Lua, assim, estão dizendo aqui. Esse é outro livro muito lindo. Para fechar a circularidade da Raquel, né? Porque eu fiquei sabendo que o livro... este primeiro livro que eu tenho, Como Nasceu a Alegria, foi escrito para Raquel. Não foi? Esse, o da Lili também, né? Muitos. Eu descobri através de vocês que foi escrito. Tem uma coisa muito que me chamou muita atenção, que o Retorno Eterno, eu carrego esse livro comigo desde sempre, né? Desde sempre. E
leio e releio todo ano eu leio e releio. E eu descobri que em 2017 ele tinha sido traduzido para o inglês, e eu fiquei super feliz, porque eu falei, poxa vida, eu vou poder usar esse livro em sala de aula agora. E quando eu abri o livro, eu escrevi, o prefácio foi escrito pela Raquel. E eu escrevi na época que esse livro chegou em casa, que foi em 2018, então só tem 2 anos. Eu escrevi assim, que coisa linda seria conhecê-lo um dia. Aqui, ó. E aqui estamos, através dele, a gente está tendo essa oportunidade aqui. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, gostaria de agradecê-la pelo convite, de estar aqui com vocês, e eu fiquei muito feliz de saber também que o Instituto existe, e foi através desse livro que eu descobri sobre o Instituto Rubem Alves, e eu escrevi assim, já pensou olhar o arquivo e conversar com eles? Não sabia que existia. Então tá aí, essas são umas das muitas maneiras em que os livros do Rubem Alves me atravessou e desperta, né, esse deslumbramento do olhar, me permite olhar muito antes de conhecer a poesia e o trabalho de Audre Lorde. Foi o Rubem Alves que me ensinou que a poesia não é luxo, a poesia é uma necessidade existencial. Johanna, eu gostaria muito de que você contasse para nós a questão do prêmio, uma alegria para nós também, e que você contasse um pouquinho do seu trabalho aí. Certo. Tá bom? Tá lá. Bem, comecei a trabalhar como educadora tem muitos anos, quase 20 anos, e trabalhava com educação infantil no Brasil, dando aula de inglês também, e quando eu chego aqui, mudo para os Estados Unidos em 2010, e fiz um mestrado, ficaram muito confusos com a minha proposta do trabalho no mestrado, porque eu queria juntar arte e teologia, e esse seminário que eu fiz o mestrado não tinha um programa, né, de arte e religião. O doutorado eu consegui fazer numa instituição que tinha um programa de arte e religião. E então eu venho trabalhando com essa questão assim do deslumbramento do olhar, de pensar como educar os afetos para pensar junto, né, não só com o Rubem Alves, mas com Freire também, e pensar sobre a maneira em que o cotidiano ele pode estar inserido aí na sala de aula e na academia, né? Então eu completo o meu doutorado e mesmo assim continuo o meu trabalho enquanto artista e educadora, e hoje eu, concluindo o doutorado, eu começo a dar aula sobre teologia, espiritualidade e arte, né, aqui em Berkeley, na Pacific School of Religion. Então, eu penso bastante em como as práticas artísticas e as práticas educacionais nos ajudam a explorar a nossa capacidade humana de reinventar e de pensar maneiras que regenerem não só as nossas relações uns com os outros, com nós mesmos, com essa questão da corporalidade, mas também com o meio ambiente, com a nossa ancestralidade, as memórias, para pensar como enfrentar esses abismos, né, a impossibilidade de ser. Então, trabalho com essa intersecção aí de pensamento decolonial, as artes, o pensamento ameríndio, né, e a criatividade. Então, em 2018, eu recebi um prêmio, e esse prêmio foi dado por uma instituição aqui dos Estados Unidos, que se chama ARC, que é Arte, Religião e Cultura, e esse pessoal, ele entende que a atuação e o trabalho da imaginação e até o poética como uma articulação de atributos do sagrado através da arte, pode valorizar e pode ajudar a gente a repensar o nosso modo de fazer o trabalho dentro da academia, né?
Então, eles validam outros modos de ser e de saber, e é uma comunidade colaborativa que cultiva essas práticas que são... que trazem o corpo, que trazem a arte e que pensa de maneira criativa sobre a nossa espiritualidade, né? Então, eles têm um prêmio, Rubem Alves, eu fui a segunda contemplada com o prêmio em 2018, se eu não me engano, a segunda artista, e parte do reconhecimento dessa comunidade com o trabalho que eu trago, né, para dentro da sala de aula. Estou sempre pensando essas maneiras alternativas de trazer esse olhar poético, esse olhar que não elimina do espaço da sala de aula, né, apesar de a gente estar pensando com pessoas e autores que formaram muito do que a gente entende por cultura, a teologia, a espiritualidade e a arte, mas trazer também aqueles corpos que não têm necessariamente espaço, né, dentro da sala de aula. Então, como acolher uma espécie de dimensão poética, né, da vida, como educar os nossos sentidos, os nossos afetos, como fazer uma escuta bonita, como o Rubem Alves dizia sempre, não somente uma fala bonita, né, que ele escreve que gosta daquelas pessoas que escutam bonito, não somente falam bonito. E nessa linha, eles reconhecem o meu trabalho como um trabalho que invoca e evoca, né, que deixa as palavras decantarem dentro da gente de uma certa forma e trazer uma sensibilidade para dentro da sala de aula. É mais ou menos isso. Legal. Que bom, Johanna, que bom. São memórias e palavras muito preciosas e profundamente unidas a essa conversa nossa, né? E ao que de mais bonito o Rubem pensou, escreveu e criou, né? E que continua inspirando tantas pessoas. Eu queria que a Kátia lembrasse também, assim, de modo parecido, de modo com ressonâncias e reverberações, na fala da Johanna, queria que ela lembrasse uma experiência feita mais de 20 anos atrás com adolescentes numa escola. Foi uma experiência muito bonita e a Kátia vai contar, inclusive, depois nós mandamos para ele. Você mandou para ele, não é mesmo? Uhum. Então, eu trabalhava numa escola como coordenadora do Ensino Fundamental 2, né? São crianças entre 11 e 14 anos. E eu tive a ideia de fazer um jornalzinho com um grupo de alunos do colegial. Eu tive uma ideia de fazer um jornal. E eu tinha trabalhado em sala de aula com eles uma carta, porque naquela época o Rubem lançou aquele livro, Cartas aos Adolescentes. E aí eu trabalhava com essas cartas, com os alunos. E aí eu tive a ideia de, nesse jornal, nós colocarmos fragmentos das respostas que os alunos fizeram para ele, né? Respondendo a carta que nós tínhamos trabalhado em sala de aula. E aí, eu vou pedir até para a Maria Amélia colocar aí o jornal, Nossas Palavras, né? Então, tem aí, nós no Colégio Drummond, em Lorena, lá no Vale do Paraíba. Então, tá aí o jornal Nossas Palavras, estudantes respondem a carta de Rubem Alves. E aí tem o texto, tem as respostas, né, os fragmentos, e tem a carta, os fragmentos também da carta, ela não está inteira, que uma das alunas que escolheu. Então, era interessante porque os alunos todos que faziam esse jornal comigo. E nós fizemos todo o trabalho e, ao final, nesse trecho aí que a Maria Amélia colocou, tem algumas respostas que eu vou ler para vocês, que os alunos fizeram, né, e que depois o Rubem recebeu essas respostas também. Então, a primeira, eu vou falar do Luiz Felipe Canetieri. O Luiz Felipe, respondendo à carta do Rubem, disse: se nós não unirmos amor e poder,
nós destruiremos o mundo. A natureza é uma coisa tão bonita e está sendo destruída tão fácil. Então, vejam, um aluno na época da 7ª série, hoje seria o 8º ano, aqui no Brasil, fez essa resposta para o Rubem, e eu lembro que quando eu pude conversar com ele depois pessoalmente, eu lembro que ele ficou bem, assim, impactado com as respostas, porque os alunos acolheram muito a fala dele. Depois, um outro aluno, o Antônio Pedro, ele disse o seguinte: concordo que o amor nos liga à natureza e que nós não percebemos a beleza dos seres que são diferentes da gente. Olha só, gente, isso foi em 1997 e é super atual, né? Isso já é o Antônio Pedro, na 8ª série, na verdade, hoje seria o 9º ano. O Antônio Pedro respondeu isso. E por último, tem a Ellen Amorim, que respondeu o seguinte para ele: achei legal o modo de você expressar o seu medo, simbolizando um ovo como um mundo. Você vai achar este herdeiro. Esse ovo não vai quebrar. Eu não vou deixar. Pode ter certeza. Rubem, não sei a sua idade, mas sempre que jovens lerem sua carta, vão entender, pois você tem espírito jovem e acho que sempre vai ser assim. De sua protetora do eterno, ovo. Nossa, eu fico até emocionada de ler esse trecho, né? Muito lindo, uma menina muito sensível. Os alunos escreveram coisas muito belas para ele, né? Mas essa menina, ela de uma sensibilidade encantadora. Essa protetora do eterno ovo, a sua protetora, isso foi muito belo, né? Muito isso belo. É muito comovente, né? Porque na carta ele fala assim, ele provoca os adolescentes, né? Então eu acho que essa menina ela pegou assim o espírito, né, belo e da sensibilidade, né? Ele conseguiu sensibilizá-la, né, com a carta que ele fez. Então foi uma experiência muito bonita com os alunos. Eu continuei fazendo durante muitos anos, sempre trabalhei com as cartas, porque eu percebo que as cartas que ele fez aos adolescentes contribuía muito para uma reflexão bem profunda dos adolescentes. Então, eu sempre trabalhei com as cartas que ele escreveu. E também com os textos que ele escrevia, as crônicas, nós também, muitas vezes, nas reuniões de pais, nós também levávamos os textos do Rubem, porque a gente percebia como os pais também se sensibilizavam com a fala dele, uma fala, assim, bem do cotidiano, uma fala, assim, que ao mesmo tempo era simples, poética e também profunda. Então, nós sempre trabalhamos e a repercussão era muito interessante, assim, o retorno que nós tínhamos dos pais. Então, são esses 2 exemplos que eu queria deixar com vocês. E você quer... Não, e tem mais uma coisa bonita que a carta escolheu. Uma vez o Rubem fez uma página sintetizando o que teria uma escola para ser a escola dos sonhos dele. Cada um de nós tem sua escola dos sonhos, não é mesmo? Todos nós temos, né? Como é que seria a escola do sonho deles? Do Rubem, né? Quais são os sonhos dele? Então, nós vamos dar um pedacinho aqui, a Kátia vai ler. É uma coisa preciosa isso daqui também, né? 3 coisas sonhadas, sonhantes na escola, segundo Rubem. Então, as 3 coisas, né? Ele diz que sonho com uma escola em que se cultivem pelo menos 3 coisas, né? A primeira, ele diz que é a sabedoria de viver juntos, o olhar manso, a paciência de ouvir, o prazer em cooperar. O segundo, a arte de pensar, porque é a partir dela que se constrói todos os saberes. A arte de pensar tem a ver com o permanente espantar-se diante do assombro do mundo. E o terceiro seria o prazer de ler. Na leitura amorosa, entramos em mundos desconhecidos, e isso nos faz mais ricos interiormente. Então, eu sintetizei aqui, né? Falei os 3 momentos, e é um texto também que nós trabalhamos muito, né? Com os professores, a gente sempre
pede um quarto sonho para os professores. Vamos pedir agora? Seria interessante. Estamos pedindo para a Johanna e para todos vocês. Qual seria um quarto sonho da escola sonhada por vocês? Vocês viram que a Kátia leu, né? Os 3 do Rubem. Primeiro, a sabedoria de viver juntos. Isso. O primeiro sonho. O segundo é a arte de pensar, né? Porque é a partir dele que se constroem todos os saberes. E terceiro, o prazer de ler. Né? Ele fala de uma leitura amorosa. Então, são 3. Qual seria o quarto que você indicaria, o quarto sonho? Os professores colocam coisas bem bonitas, né? Muito bonitas. Muito. Talvez merecesse juntar isso, não é mesmo? A gente tem escutado coisas muito belas, viu? A gente junta essa pergunta com uma outra pergunta sobre aquela proposta. Vocês se lembram do relatório Delors, os 4 saberes necessários para a educação do século XXI? Vocês se lembram? No século XXI, haveria, naquele relatório, todo mundo se lembra, né? 4 grandes saberes. Vocês lembram? 4 grandes aprendizagens para a gente aprender a aprender. Estão lembrados? Tem uma semelhança com isso daqui, né? É coisa de 20 anos atrás, né? Mais de 20. O aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aí a gente pergunta, o que mais que tem que aprender nesse tempo nosso, nessa travessia do século XXI, né? E aí a gente junta com os 3 sonhos do Rubem. Saem respostas muito bonitas, né? Muito mesmo, né? Vocês viram? Leitura amorosa, né? A arte de pensar e a sabedoria de conviver. São preciosidades, né? São preciosidades que nos humanizam a história, né? E nos salvam da indiferença, das diferentes formas de violência, não é mesmo? Das diferentes formas de emudecer as vozes do mundo, a música do mundo. Então, fica uma tarefa simbólica para todo mundo, para a Johanna também, tarefa para casa. Tarefa de criação, né? Tarefa criadora, amorosa, né? Você fazer um ou mais sonhos da escola que você gostaria de que existisse no mundo. Talvez ainda não exista muito, exista só em alguns pontos, em alguns momentos, em alguns lugares, esteja ainda num longo nascimento, né, numa longa gestação, mas que você gostaria de que as crianças pudessem viver nessas escolas. Fica essa tarefa. E eu queria também lembrar com vocês, como eu disse agora há pouquinho, como é que é isso, né? Alguns anos depois da morte do Rubem e já algumas décadas depois dos livros, principalmente esses livros que fizeram, como eu disse, como ele falava, a passagem dele da caixa de ferramentas para a caixa dos brinquedos, a passagem dele da ciência para a arte, para a literatura, ele falava disso com gosto muito grande, né? E também com gosto de provocar muito debate. O Rubem era muito debatedor, vocês não estão lembrando, mas ele era muito brigão também, viu? Eu presenciei grandes debates dele, enormes debates. Bom, pensando nisso, vamos rapidamente rememorar aqui. Como é que seria hoje, se a gente fosse fazer um livro de história da educação no Brasil, não só no Brasil, né? No século XXI, qual seria a figura dele? Ele daria rosto para quê? Né? O Rubens seria rosto de que tendência? De que corrente na educação? E uma conversa que eu tive muitas vezes com ele, inclusive tem um livro chamado assim, Uma Educação Romântica. A conversa era essa, né? Que ele era cada vez mais um representante vivo do que a gente poderia chamar de uma educação neorromântica, uma educação romântica, que é muito significativa, embora não esteja aparecendo como precisaria aparecer nos currículos de educação de pedagogia. Nós sempre falamos isso. Há uma lacuna inadmissível. Os cursos geralmente, né, na área de pedagogia, não contemplam grandes pensadores românticos. Acho que o único reconhecido na história da educação é o Rousseau. Outro dia ainda eu lembrava que um pensador magistral que mudou radicalmente, desde a raiz, a nossa relação no educar, no ensinar, no aprender, que é o Pestalozzi, muitas vezes não aparece nas escolas. E o Rubem sofre também
esse drama dos românticos hoje, ele precisaria aparecer na história e no presente, na vida presente das ideias e das experiências e propostas de educação, como um pensador neorromântico ou romântico. Eu gosto sempre de lembrar, porque a palavra romantismo tem muitos sentidos, né? Não é naquele sentido assim usual, nada disso de sentimentalismo, fuga do mundo, não é nada disso. É romântico no sentido profundo, esse movimento feito de muitos movimentos e que constituiu quase tudo que é fundamental na cultura nossa do Ocidente, ao lado da outra grande corrente, da corrente que é a adversária, que é a corrente do iluminismo, né? Da racionalidade iluminista. Não existiria a nossa cultura, principalmente nas suas dimensões mais criadoras, não existiria essa cultura, se não fosse a vertente romântica, as vertentes românticas e as vertentes racionalistas iluministas. Bom, eu estou dizendo nesse grande sentido de romantismo, a valorização da sensibilidade mais do que a lógica. Os românticos sempre falam isso, né? A sensibilidade é muito mais capaz de apreender a vida, compreender a vida, gestar vida do que a lógica. Isso é coisa de romântico, é conversa de romântico. Isso, né? E acho que tem muitos românticos nos assistindo hoje. Deve ter uma... Porque eu vi algumas pessoas, né? Eu consegui ler aqui que colocaram como quarto sonho aprender a olhar com o coração, saber olhar, a escuta e o amor. São manifestos românticos, né? A Johanna já fez um manifesto romântico agora há pouco, né? Já fez uma confissão pública aqui, né? Eu acho interessante porque eu, quando fiz a partir dessa provocação agora, eu pensei justamente nisso, de trazer de volta essa dimensão do amor, da filia, do ágape e do eros para a educação. Então, a gente eu vi que minha mãe escreveu alguma coisa em relação ao amor, e eu escrevi assim, olha, que o amor, ele traz de volta para a gente essa magia do religar, dessa dimensão até religiosa, né? De ligar as coisas que estão separadas. E tem um conto do Rubem que ele fala que a gente aprende porque a gente ama, se eu não me engano. Que ele conta... uma frase síntese dele. Não é. Aprendo porque amo, aprendo porque admiro. Isso é um manifesto romântico, né? Sim, sem dúvida. Porque o amor, eu acho que ele devolve para a gente um senso de pertencimento. Eu acho que não é possível a gente se encantar pelo que a gente não ama. Eu acho que a gente não consegue se deslumbrar e a gente não consegue se entregar para essa magia sem essa força contagiante que é a força do amor, né? Que é uma força que restitui para a gente o que a gente perdeu. É uma força que devolve para a gente esse sentido de sermos compassivos uns com os outros, né? Cuidadosos uns com os outros, com as nossas relações. De respeito, de cuidado, de afeto. Eu acho que a sala de aula e os processos educacionais que perdem essa dimensão do afeto, do acolhimento, deste olhar com presença, dessa escuta, que é uma escuta cuidadosa, perde muito, porque eu acho que é nesse espaço que a gente vai ampliando os nossos afetos e as nossas sensibilidades, e a gente vai ensaiando novas maneiras, novas coreografias de ser, não é mesmo? Isso mesmo. E a gente acrescenta a esse conjunto, a gente acrescenta também a questão da dimensão poética da vida criadora. Sim. Nós não nascemos, não é mesmo? Para vida neutra, para vida sem rosto, sem autoria. Nós temos um destino de criação, todos os seres humanos, né? Na verdade, o universo inteiro tem dimensões de criação. E nós continuamos a criação da vida, do universo, da cultura. Os românticos amam essa conversa, né? Da dimensão criadora da vida e a dimensão poética da existência. Outra coisa muito querida para os românticos, que está aqui presente também na fala de todas as pessoas que estão mandando as mensagens, é a ideia de que a imaginação é muito mais primordial do que a informação. A imaginação abre vida. A imaginação é vida e gera vida. Então, a imaginação é uma categoria assim, vital para os românticos, né?
Outra coisa que eles amam muito é a importância da vida interior, da subjetividade, dos mundos que existem dentro de nós, que são, para eles, né, para os românticos, muito mais significativos do que a vida prática, do que a vida utilitária e instrumental. Né? A vida interior não pode ser jamais desfigurada. E isso dentro da escola, fora da escola, né? Outra coisa muito querida para os românticos, a relação com a infância, o tesouro primordial da infância, em que a humanidade começa de novo, em que a vida pode ser não só recomeçada, mas transformada, reescrita. O romântico ama a infância, e a própria infância, e tenta ser uma criança ainda, né? Ele tenta manter a sua criança viva. E vou lembrar, são tantas coisas, né? Vou lembrar só mais uma. A paixão romântica pela liberdade. A liberdade é muito mais fecunda do que normas, regras, modelos, convenções. E só mais uma paixão das tantas românticas, a paixão pela natureza, não é mesmo? Essa religação, essa reconciliação do homem com a natureza. E que tem uma dimensão do sagrado aí também, muito, né? Da espiritualidade. Muito, da religação com o sagrado, né? Os românticos amam essas relações que a gente poderia chamar assim, um tanto panteístas, né? De reconhecer o sagrado na natureza, né? E de conversar com Deus, conversando com as plantas, com os bichos. Acabei de pensar uma coisa aqui, que a Kátia e eu conversamos outro dia. É um teste de romantismo, né? Uma verificação rápida. Pessoal que conversa com bicho, com planta, pessoal que conversa com árvore. Isso é uma confissão romântica imediata, né? Falar com os bichos e com as plantas da terra, né? E escutar as crianças, e preservar a voz das crianças, e como a criança escuta as vozes do mundo. Tudo isso é romântico. Isso não pode estar fora da educação, jamais. Educação é vida, cultura é vida. Para manter a vida, para que se geste mais vida presente e vida futura, precisa desses valores que os românticos encarnam, personificam, né? E eles precisam estar nos currículos de formação de professores de pedagogia. Olha, além do Rubem estar presente necessariamente por causa dele personificar a educação romântica ou neorromântica, ele também tem uma permanência muito grande hoje, nos debates, hoje, vivos, vívidos, com a questão de se educar a sensibilidade. Isso é uma conversa também que tem a ver com os românticos, né? Uma conversa histórica do romantismo, a necessidade vital de se educar os sentimentos e os sentidos. Educar a inteligência é necessário, mas é insuficiente. É imprescindível que, além da educação da inteligência, inclusive para educar a inteligência, para converter a inteligência para a vida, se eduque também a percepção sensível e se eduque também a questão dos sentimentos. Assim que se humaniza o humano, o ser humano e a história. O Rubem falava muito disso, escreveu muito sobre isso, né? Sobre a educação dos sentidos e dos sentimentos. Eu escolhi umas frasezinhas aqui. Posso rapidissimamente ler para vocês? Por exemplo, ó, a primeira função da educação é ensinar a ver. Ele repetia muito isso, né? Por exemplo, de todos os sentidos, o mais importante para aprender o amor, para viver juntos e para a cidadania é a audição, a escuta. Você vê aí, ó, a importância do ver, a importância da audição. Num certo momento... Professor, sabe o que lembra? Me lembra um escrito seu também, sobre a gente despertar do esquecimento, os sonhos que a gente já ouviu e não lembra mais. Isso aí é uma conversa assim, matriz, né? É matriz de muitas conversas, né? Outra frase dele sobre educação de sentidos. Eu escrevo para mudar olhares. Olha só, o olhar é uma música que os olhos tecem. Essa frase, inclusive, cruza vários campos de sentidos, né? E ele fala, isso não é ciência mesmo, não é mesmo, é arte. Brigando com a cientificidade dura, fechada, né? Empiricista, brigando, né? Olha lá, ele diz assim,
No entanto, o aprendizado do ouvir não se encontra nos nossos currículos. Como que pode não estar nos currículos? Depois, desconheço uma meditação filosófica sobre o tocar. Você só encontra reflexão sobre o tocar na literatura e na poesia. Ele valoriza muito cada um dos grandes campos da relação corpórea com o mundo, né? E ele tem uma fala muito bonita sobre... É interessante porque inclui também outras pessoas, né? Isso. Agora há pouco estava falando que tem os surdos, né? Tem essa coisa da inclusão. Isso então, mesmo. acho que isso ajuda também, né? Nessas várias dimensões, dá para incluir também outras todas as pessoas, né? Tem uma frase bonita aqui que a Kátia e eu gostamos muito, diz assim, no silêncio das crianças há um programa de vida, sonhos. É preciso escutar as crianças para que a inteligência delas desabroche. Olha que bela frase, não? Isso podia ser epígrafe de muita escola, né? De muita sala de aula, né? De muitas casas, né? E aqui, olha essa agora. Não deveria ser a primeira tarefa da educação o ensinar a bondade? Produzir a bondade? Olha só. A bondade, num mundo violento e dilacerado, a bondade é revolucionária. O afeto é revolucionário, a alegria é revolucionária. É profundamente humanista e revolucionária essa atitude, né? Essa consideração, essa concepção de vida, de escola, de ensinar, de aprender, né? E eu escolhi umas metáforas aqui também, porque ele gostava muito de imagens, né? Quando ele fez a passagem para a caixa dos brinquedos, quando ele passou da ciência para a arte, para a literatura, que foi o grande amor de meados da vida até o fim da vida dele, né? O grande amor, assim, da criação dele intelectual. Ele disse que gostava de escrever por imagens. Eram as imagens que faziam com que ele pensasse, não era o conceito. Ele brigou muito com os conceitos. Começou a coisa de romântico, né? Brigar com os conceitos, brigar com a gramática, dizer que a gramática é a necrópsia da língua. Nossa, ele brigou muito com os gramáticos. Brigar com certas correntes filosóficas, brigar com certas correntes tecnicistas. Mas tem uma frase bonita aqui, Kátia gosta muito dela também, é assim, conhecer é construir pontes entre o sonho, que é uma estrela distante, e o lugar onde eu me encontro. Essa ideia de pontes entre o sonho, a estrela e o agora, isso é conversa romântica também, né? Tem mais uma confissão aqui, O lugar da literatura não é a cabeça, é o coração. Está brigando, né? Vocês estão vendo? Está brigando. Eu me lembro dele brigando também contra o aristotelismo, contra os aristotélicos, neo-aristotélicos. Não sei se vocês já observaram o romântico ficando bravo com os aristotélicos, é muito interessante de ver. Eu gosto muito de ver essa conversa. Vocês sabem que os românticos amam Platão, né? E geralmente eles têm raiva do Aristóteles, é outro sinal de romantismo, né? Olha, agora uma frase síntese. Ele diz assim, é preciso educar os sentidos. E, educados, os sentidos passam a fazer parte da caixa de brinquedos. Quando você educa os sentidos, eles já não são mais da caixa de ferramentas apenas. Eles são também da caixa de brinquedos, que é a caixa da criação, né? A caixa da criação de cultura, de vida compartilhada. Então, eu escolhi só uns pedacinhos, né? O Rubem gostava muito de cultivar frases, né? Ele gostava de frases assim com imagens, né? Com metáforas, né? Eu acho, falar isso aqui para a Kátia, falar para a Johanna também, para a Maria Amélia, né? Talvez a gente pudesse abrir um pouquinho nesses minutos finais, se alguém quer conversar alguma coisa. O que você acha, Johanna? O que você acha, Kátia? Se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quer falar alguma coisa. Vamos praticar a escuta de quem está nos assistindo. E ouvir com a pele, ouvir de corpo inteiro, se vocês têm algumas perguntinhas, algum comentário. Acho ótimo. Cultura indígena, educação das suas crianças, amorosidade universal. O João Paulo João Peixoto. João Paulo.
Um grande amigo, um grande artista, João Paulo Peixoto, está ali na tela. Sim. Tem uma filosofia do povo quechua, Conakui, que papai me ensinou, que diz assim que quando a gente entra em espaço, seja ele qual for, a gente precisa entrar oferecendo o melhor de nós mesmos, com mutualidade e com afeto. É isso, né? É isso mesmo. Conakui, sim. Isso. É isso mesmo. Enquanto nós estávamos falando que está na hora de terminar, a gente sempre diz, né? As conversas continuam, né? Acabam aqui, mas elas continuam, né? Eu estava lembrando, eu ia pedir licença para fazer uma última rememoração. Quando eu conheci a Raquel, queria lembrar. Raquel era pequena, era uma menina ainda. E o Rubem me pediu para ir na casa deles conversar com ela sobre leitura de livro de literatura. Ele estava muito bravo, inconformado com aqueles questionários sem alma, aquelas coisas horríveis que as escolas tantas vezes dão para as crianças, né? Aquelas perguntas que não têm espírito, que não despertam o desejo de ler, o desejo de viver, o desejo de criar. E aí, ele foi lá, né? Ele foi me convidar e eu fui falar com ela, conversar sobre ler. E eu achei muito engraçado que ele ficou junto o tempo todo. E eu conversava com a Raquel e, às vezes, ele que respondia. Eu falava, Rubem, deixa a Raquel falar. Não sei se a Raquel se lembra disso. Foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi. Depois, né, nem imaginava que fosse ficar nossa amiga tão, tão bonita, tão querida, a Raquel, né? A quem nós agradecemos muito de novo, né? Estarmos aqui com vocês, com a Johanna, que é uma amiga agora que a gente acabou de reencontrar, né? Não é mesmo? São reencontros, né? A gente se conhece há muito, não é mesmo? E todos vocês que estão com a gente, pessoas amigas, porque agradecer de novo, hoje né? O romantismo é dado pelas escolas como potência fraca, quando a luz está na escola romântica. Então, uma pergunta da Lidiane, Colégio Pérez. Lidiane, é uma conversa comprida, não dá tempo de falar muito dela agora, né? Isso é uma outra conversa comprida. Mas existe um poder hoje, um prestígio avassalador da tecnologia e da racionalidade científica e também da racionalidade instrumental. Isso aí é quase uma ditadura, né? Além desse poder muito grande que tem devastado o interesse vital pelas ciências humanas, pela arte, pela literatura, pela dimensão poética da vida, há também a questão do pensamento racionalista crítico. Quase todo mundo que está combatendo criticamente a sociedade tecnocrática, quase todo mundo só fala do pensamento crítico. Aquela conversa que é verdadeira, é importante conscientizar, é importante a criticidade, quase ninguém pensa no pensamento sensível e criativo. Quase ninguém se lembra de outra máxima romântica que diz assim: para conscientizar é preciso antes sensibilizar. Você só conscientiza verdadeiramente quando você sensibilizou primeiro. Conversa do Schiller, essa referência da cultura humanista no Ocidente. Vocês lembram? O caminho para a cabeça passa pelo coração. Isso é outra legenda dos românticos, né? Nós, nas escolas, temos nos esquecido muito disso. Mais as pressões da sociedade inteira aí, né? Que tem deixado a dimensão poética da vida quase exilada. Agora, ela não desaparece, ela continua. Esse encontro é uma mostra disso, né? E ela ainda vai florescer muito mais como necessidade vital. Ela vai ser desejada e reconhecida. E vai ter seu tempo de muitas ressurreições sobre a Terra. A gente sempre conversa isso, a Kátia e eu. Uhum. A gente gostaria de terminar assim esse nosso encontro. Sei se eu agradecendo muito. Vou passar para você, Johanna, também, para suas palavras que terminam esse encontro para a conversa continuar. Tá bom? Depois eu queria só falar uma frase dele tá também. Bom, e aí a Kátia termina também com uma citação do Rubem. Johanna, suas palavras para esse finalzinho
dessa celebração de vida que foi o encontro hoje? A minha palavra é uma palavra de afeto, de muito obrigada. Eu queria deixar para vocês aqui, eu vou colocar, se a gente puder colocar no bate-papo, eu não sei como é que eu faço para conversar com todo mundo. Existe uma música que eu queria oferecer para despertar o corpo e nossa pele, que é o órgão mais antigo que a gente tem, é nosso primeiro lugar de comunicação, primeiro lugar de sensações no mundo. E eu queria dizer que a construção dos mundos que a gente quer ver e viver acontece dentro de espaços como esse que a gente teve hoje, que são espaços que sustentam a sensibilidade, que eles nos ensinam e nos ajudam a ensaiar novas formas de ser, de estar. São lugares de ensaio e de sonho, né, que ajuda a gente a expandir e vão alinhando visões, percepções, desejos, valores, essa fricção que a gente tem entre corpos, as nossas histórias, as nossas experiências, as nossas sensibilidades e memórias, que de tempos imemoriais, de muito tempo atrás. Eu vou ler, se eu puder ler duas, pode ser? 3 perguntas que esse artista faz na música dele. Ele faz assim, ele diz assim: olha só, a gente precisa aprender a escutar as perguntas que a gente esqueceu de fazer. Como a fumaça aprendeu a voar? Onde é que os pássaros morrem? Por que o carvão dorme na escuridão? Os nossos sonhos vivem em separação? Para sempre é um número? Onde está a alma da água? Quantos anos tem novembro? Aqui ninguém se lembra. A comida é sagrada, a nossa respiração é sagrada, a luz é sagrada entrelaçada. Vidas sagradas, mistura sagrada, começo sagrado, final sagrado. Um beijo muito grande e um muito obrigada, gente. Obrigado, Johanna. Obrigada, Johanna. Eu queria só terminar, então, com um texto que eu gosto muito dele, que diz o seguinte: há descobrimentos de origens, mas belos são os descobrimentos de destino. Então, eu gostei muito disso. Está no livrinho, né? Está no livrinho. Está no livrinho da coleção. Né? Você pode ler só mais uma vez para a gente ficar com a ressonância dessas palavras? Há descobrimentos de origens, mas belos são os descobrimentos de destino. É isso, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada pessoal de Portugal, que a gente viu, mandando mensagens. A gente agradece também todo mundo, pessoas amigas que estão aí, que nós vimos. Obrigada mesmo. E até breve.